A história de Jacó e Labão é realmente uma relação complexa, cheia de altos e baixos, enganos e superações. Jacó, neto de Abraão, foi um homem que buscava bênçãos e destino. Desde jovem, ele demonstrou uma grande ambição e desejo de prosperar, características que o levariam a enfrentar muitos desafios ao longo de sua vida. Após um desentendimento com seu irmão gêmeo Esaú, Jacó fugiu de sua terra natal e encontrou refúgio com seu tio Labão. Esse desentendimento não foi pequeno, envolveu a troca da primogenitura e a bênção de seu pai, Isaque, o que gerou uma grande inimizade entre os irmãos. Labão era um homem de riqueza e posses, com 2 filhas, Raquel e Leia. Ele era conhecido por sua astúcia e habilidade em negócios, características que Jacó logo descobriria da maneira mais difícil. Jacó se apaixonou profundamente por Raquel e concordou em trabalhar para Labão por 7 anos em troca de sua mão em casamento. Esses 7 anos passaram rapidamente para Jacó, pois seu amor por Raquel era grande e verdadeiro. No entanto, a astúcia de Labão veio à tona na noite de núpcias de Jacó, quando ele substituiu Raquel por sua irmã mais velha, Leia. Jacó, ao descobrir o engano, ficou devastado e sentiu-se profundamente traído. Jacó, enganado e desiludido, confrontou Labão, que o convenceu a trabalhar mais 7 anos por Raquel. Labão argumentou que era costume local casar a filha mais velha primeiro, mas prometeu que Jacó poderia se casar com Raquel após completar mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, dedicando 14 anos de sua vida ao serviço de Labão em troca do amor de suas filhas e de um rebanho para si. Durante esses anos, Jacó trabalhou incansavelmente, demonstrando sua habilidade e dedicação. Apesar do início difícil, Jacó prosperou sob o teto de Labão. Ele se tornou um pastor habilidoso e seu rebanho se multiplicou consideravelmente, gerando riqueza e prosperidade para ambos. Jacó usou seu conhecimento e inteligência para criar métodos inovadores de criação de gado, o que resultou em um crescimento exponencial de seus rebanhos. Ele se tornou um pastor habilidoso e seu rebanho se multiplicou consideravelmente, gerando riqueza e prosperidade para ambos. Jacó não apenas aumentou seu próprio rebanho, mas também contribuiu significativamente para a riqueza de Labão, o que fez com que a relação entre eles se tornasse ainda mais complexa. No entanto, a relação entre tio e sobrinho permaneceu marcada por desconfiança e rivalidade. Labão, percebendo o sucesso de Jacó, começou a sentir inveja e a desconfiar de suas intenções. Jacó, por sua vez, nunca esqueceu os enganos de Labão e sempre manteve um olho vigilante sobre ele. Essa tensão constante moldou a dinâmica entre eles, tornando sua convivência um verdadeiro campo de batalha emocional. As tensões crescentes levaram a anos de engano e descontentamento. O ambiente que antes era de cooperação e harmonia, agora estava repleto de desconfiança e ressentimento. As promessas quebradas e as expectativas não cumpridas criaram um abismo entre Jacó e Labão, transformando o que deveria ser uma parceria frutífera em uma batalha constante de vontades. À medida que os anos se passavam, a relação entre Jacó e Labão se deteriorou. O que começou como uma relação de parentesco e confiança, rapidamente se transformou em uma competição amarga. Labão, sempre astuto, via em Jacó não apenas um trabalhador, mas um rival que ameaçava sua própria prosperidade. O sucesso de Jacó despertou inveja e ressentimento no coração de Labão, que passou a vê-lo como uma ameaça à sua própria fortuna. Cada vitória de Jacó era uma derrota para Labão, que não conseguia suportar ver seu sobrinho prosperar, enquanto ele próprio sentia que estava perdendo o controle sobre suas posses. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, tentando impedi-lo de prosperar. Cada mudança era uma tentativa de minar a confiança de Jacó e mantê-lo sob seu controle. Mas Jacó
Determinado e resiliente, continuava a encontrar maneiras de superar os obstáculos colocados em seu caminho. Jacó, por sua vez, se sentia explorado e enganado por Labão. Ele trabalhava incansavelmente, dia após dia, apenas para ver suas recompensas diminuídas e seus esforços desvalorizados. A frustração crescia, mas Jacó sabia que precisava continuar, não apenas por si mesmo, mas por sua família. Ele percebeu que Labão não era o tio generoso que aparentava ser, mas um homem astuto e egoísta. A máscara de benevolência que Labão usava começou a cair, revelando suas verdadeiras intenções. Jacó, agora mais sábio e cauteloso, começou a planejar seu futuro com mais cuidado. O peso dos anos de trabalho árduo e da desconfiança constante começou a pesar sobre Jacó. Cada dia era uma luta, não apenas contra as forças da natureza, mas contra a manipulação e a traição de Labão. No entanto, Jacó não permitiu que essas dificuldades o quebrassem. Apesar dos desafios, Jacó permaneceu dedicado à sua família e à sua fé. Ele sabia que sua força vinha de algo maior do que ele mesmo. Sua fé inabalável e seu amor por sua família eram as âncoras que o mantinham firme, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele se apegou à promessa de Deus de abençoá-lo e guiá-lo de volta à sua terra natal. Essa promessa era um farol de esperança em meio à escuridão, uma lembrança constante de que ele não estava sozinho em sua jornada. Essa promessa se tornou sua âncora em meio à tempestade. Em meio a todas as provações e tribulações, Jacó encontrou consolo na certeza de que um dia ele retornaria à sua terra, abençoado e guiado pela mão de Deus. A voz divina chamou Jacó de volta para casa. Após 20 anos servindo Labão, Jacó ouviu o chamado de Deus para retornar à terra de seus pais. Deus, em um sonho, apareceu a Jacó e reafirmou sua promessa de protegê-lo e abençoá-lo. Era a hora de Jacó deixar para trás os anos de trabalho árduo, as decepções e os conflitos familiares, e retornar ao lugar que Deus havia prometido a ele e a seus antepassados. Deus reconheceu o sofrimento de Jacó e o encorajou a retornar à sua terra e à sua família. Jacó, fortalecido pela promessa divina, decidiu partir em segredo, temendo a reação de Labão. O senso de lealdade familiar prevaleceu quando Raquel e Léia se uniram a Jacó. Jacó revelou seu plano às suas esposas, Raquel e Léia, e elas concordaram em acompanhá-lo. Elas também haviam sofrido sob o domínio de Labão e ansiavam por uma vida nova, longe da sombra de seu pai. Raquel, movida por sua lealdade a Jacó e pelo desejo de escapar da tirania de seu pai, levou consigo os ídolos da família de seu pai. Esse ato, embora questionável, demonstrava sua rejeição ao passado e sua esperança por um novo começo. Juntos, Jacó, suas esposas e seus filhos partiram em segredo com seus rebanhos e posses, buscando um novo lar e a promessa de Deus. Fugindo do engano, a corrida arriscada de Jacó para a liberdade. Sob a proteção da noite, Jacó e sua família partiram com seus rebanhos em direção à terra de Canaã. Temendo a ira de Labão, eles viajaram rapidamente, deixando para trás a vida de servitude e exploração. A jornada foi longa e árdua, cheia de perigos e incertezas. No entanto, Jacó confiava na promessa de Deus e na proteção divina. Ele sabia que estava trilhando o caminho certo, buscando um futuro de paz e prosperidade para sua família. A busca de Labão, ira e acusações no caminho. Quando Labão descobriu a fuga de Jacó, ficou furioso. Ele reuniu seus homens e perseguiu Jacó por 7 dias, determinado a capturá-lo e fazê-lo pagar pela ousadia. O coração de Jacó se encheu de medo ao ver Labão se aproximando com seus homens. Labão acusou Jacó de roubar seus ídolos e de fugir com suas filhas sem sua permissão. Jacó se defendeu,
argumentando que havia servido Labão fielmente por 20 anos e que merecia sua liberdade e sua justa parte da riqueza. O pacto de paz. Labão e Jacó encontram um acordo. Apesar da raiva e das acusações, Labão não encontrou os ídolos roubados por Raquel. Deus interveio em um sonho, alertando Labão para que não prejudicasse Jacó. Diante da proteção divina sobre Jacó, Labão propôs um pacto de paz. Eles ergueram um pilar de pedras como testemunha do acordo de que não se atacariam. Jacó e Labão se separaram em paz, encerrando um capítulo tumultuado em suas vidas. Lições da jornada de Jacó: fé, obediência e a presença de Deus. A jornada de Jacó de volta à Terra Prometida é uma poderosa lição de fé, obediência e da presença constante de Deus em nossas vidas. Ao longo de sua jornada, Jacó teve que enfrentar muitos obstáculos e desafios que testaram sua fé e determinação. Jacó enfrentou inúmeros desafios, decepções e medos, mas nunca perdeu a esperança. Ele teve que lidar com a incerteza do futuro e com os perigos que surgiam em seu caminho. Mas sua fé em Deus o manteve firme. Ele confiou na promessa de Deus e seguiu o caminho que lhe foi mostrado, mesmo quando esse caminho era incerto e perigoso. A confiança de Jacó em Deus foi um exemplo de como devemos seguir em frente, mesmo quando não podemos ver o fim da estrada. A história de Jacó nos ensina que mesmo quando enfrentamos dificuldades, Deus está conosco, guiando nossos passos e nos protegendo do mal. Em momentos de solidão e desespero, Jacó encontrou consolo na presença de Deus, que nunca o abandonou. A obediência a Deus, mesmo quando seus planos não são totalmente claros para nós, nos leva a um lugar de bênção e propósito. Jacó nos mostra que a verdadeira obediência não é apenas seguir ordens, mas confiar plenamente no plano divino, mesmo sem entender todos os detalhes. A jornada de Jacó nos inspira a confiar em Deus, a seguir seus caminhos e a descansar em sua promessa de que Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Sua história é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, a presença de Deus é constante e sua orientação é infalível. Ao refletirmos sobre a jornada de Jacó, somos encorajados a fortalecer nossa fé e a caminhar com confiança, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado. Se inscreva, curta e compartilhe. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.